Eles pensaram que poderiam humilhar o estranho, mas não sabiam quem estava diante deles. A gangue de roqueiros decidiu provocar um confronto, mas depois de 1 minuto já se arrependeram. Inscreva-se e escreva nos comentários de que cidade você é. A rodovia se estendia sem fim à frente, uma longa faixa desolada de asfalto cortando a vasta paisagem americana. O sol já havia desaparecido além do horizonte, deixando para trás um céu pintado em tons profundos de roxo e azul marinho. As estrelas começavam a surgir na imensidão escura, mas o mundo abaixo permanecia quieto, exceto pelo distante ronco do motor de um caminhão em algum ponto da estrada. Ao volante de uma velha caminhonete empoeirada e marcada pelo tempo estava Chuck Norris, suas mãos firmes no volante, olhos atentos e inabaláveis, enquanto observava a rodovia deserta à frente. A noite estava tranquila, mas a sua experiência lhe ensinara que a paz muitas vezes era enganosa. Ele havia passado a vida em movimento, sempre se deslocando, sempre preparado. Aquela noite não era diferente. O rádio do caminhão crepitava suavemente tocando uma antiga canção country, lenta e melancólica. O tipo de música que falava de estradas longas e memórias que era melhor deixar no retrovisor. Chuck não prestava muita atenção à letra. Sua mente estava focada na direção, na sensação do asfalto sob os pneus. O relógio do painel marcava pouco depois da meia-noite. Ele já dirigia há horas e, embora o cansaço ainda não tivesse chegado, sabia que uma pequena pausa não faria mal. Foi então que viu a luz, um letreiro de neon piscando de um bar de beira de estrada, brilhando à distância como um farol guiando viajantes cansados. Era o único sinal de civilização em milhas, um estabelecimento solitário no meio do nada, onde caminhoneiros, andarilhos e moradores locais podiam parar para uma bebida, uma refeição ou um momento de descanso antes de voltar à estrada sem fim. Chuck diminuiu a velocidade e rumou para a entrada. O estacionamento estava quase vazio. Um caminhão estacionado no fundo, algumas caminhonetes enferrujadas e um punhado de motocicletas alinhadas na frente. A visão das motos lhe causou uma breve pausa, mas apenas por um instante. Já havia lidado com multidões brutas o suficiente para reconhecer o tipo de gente que frequentava lugares assim. A maioria não buscava confusão, mas sempre havia alguns que sim. Ele estacionou em um espaço vazio, desligou o motor e saiu, alongando as pernas por um momento. O ar estava carregado com o cheiro de poeira e de chuva distante. O tipo de aroma que anunciava uma tempestade próxima. Ergueu os olhos para o céu, viu nuvens se formando a oeste e depois voltou sua atenção para o bar. O prédio em si era antigo, castigado pelo tempo e pelo abandono. As janelas estavam sujas, a madeira externa desbotada e rachada em vários pontos. Acima da entrada, um letreiro de neon chiava fracamente, iluminando as palavras Big Owl's Roadhouse. O brilho vermelho refletia nas poças e no cascalho, dando ao lugar um ar quase sombrio. Chuck não hesitou. Já estivera em lugares piores. Empurrou a pesada porta de madeira e entrou. O cheiro de cerveja barata, carne grelhada e fumaça de cigarro o atingiu de imediato. Uma combinação familiar que dizia tudo sobre o tipo de estabelecimento que era. Não era um lugar para os fracos de coração. O interior era mal iluminado, com lâmpadas baixas espalhando uma luz irregular sobre o piso de madeira riscado. Um jukebox no canto tocava uma velha canção de rock, quase inaudível sob o burburinho de conversas e ocasionais gargalhadas. Havia apenas alguns clientes. Um caminhoneiro velho curvado sobre o balcão bebendo uísque, alguns locais jogando bilhar no fundo, e então, eles. Os roqueiros estavam no canto mais distante. Um grupo de homens vestidos com jaquetas de couro gastas, adornadas com patches e logotipos de bandas há muito esquecidas. A presença deles era impossível de ignorar. Falavam alto, suas vozes se sobressaindo ao zumbido do ambiente, rindo de piadas que apenas eles achavam engraçadas. Suas botas estavam apoiadas nas cadeiras, garrafas de cerveja espalhadas pela mesa diante deles. Chuck não precisava se aproximar para saber o tipo. Não eram motociclistas no sentido tradicional. Não faziam parte de um clube de moto com códigos e credos a seguir. Não.
Eram roqueiros, o tipo que se comportava como se fossem donos de qualquer espaço que ocupassem. Não estavam ali para pilotar. Estavam para deixar claro a todos que mandavam no lugar. Chuck os ignorou. Caminhou até o balcão. Sentou-se no balcão e fez um leve aceno para o barman, um homem corpulento de cabelos grisalhos e olhos cansados. Café, disse Chuck simplesmente. O barman lhe lançou um longo olhar, como se avaliando se ele realmente pertencia ali ou não. Então finalmente assentiu e virou-se para preparar a bebida. Chuck permaneceu em silêncio, ouvindo, observando. Anos de experiência lhe haviam ensinado que os problemas costumavam se anunciar muito antes de chegarem, e naquela noite, vinham do canto onde os roqueiros estavam sentados. Ele sentia os olhos deles sobre si, os olhares ocasionais, as palavras murmuradas seguidas de risadas baixas. Não precisava ouvir o que diziam para saber o que estava acontecendo. Estavam avaliando. Ele levou o café lentamente aos lábios, deixando o calor se espalhar pelo corpo. Não estava ali para começar uma briga, mas sabia, no fundo, que não seria ele quem tomaria essa decisão. Já tinha visto essa cena muitas vezes antes. A atenção no bar mudou, o ar ficou mais pesado, denso com o desafio não declarado que pairava entre ele e os homens no canto. Era apenas uma questão de tempo. Chuck permanecia sentado ao balcão, os dedos em torno da cerâmica quente da xícara. Não focava em nada em particular, apenas escutava. A experiência lhe mostrara que as pessoas revelavam suas intenções muito antes de agir. Uma mudança de tom, uma alteração na postura, uma pausa entre as palavras. Tudo estava ali, se você soubesse ler. E, naquela noite, os sinais eram claros. Atrás dele, no fundo do bar, os roqueiros estavam ficando inquietos. Ainda não eram abertamente hostis, mas a atmosfera havia mudado no instante em que ele entrou. Chuck sentia o peso dos olhares queimando em suas costas, ouvia a mudança sutil na conversa, os murmúrios baixos, os comentários sarcásticos pontuados por risadas. Era o tipo de bravata que vinha de um grupo que passara tempo demais, sendo a maior ameaça de qualquer sala em que entrava. O barman colocou o café diante de Chuck, limpando as mãos em um pano antes de se inclinar levemente sobre o balcão. Sua voz foi baixa, feita apenas para Chuck ouvir. Tem certeza de que quer estar aqui? Chuck levou a xícara aos lábios e tomou um gole devagar antes de responder. Só de passagem. O barman lançou um olhar por sobre o ombro de Chuck. Depois voltou os olhos para ele. É melhor continuar assim. Chuck não respondeu. Não precisava. Atrás dele, uma cadeira arrastou no chão. Botas pesadas avançaram sobre as tábuas de madeira, passos lentos e deliberados. A primeira aproximação. Chuck não se virou. Apenas esperou. Um homem grande parou a poucos passos de distância, fora de seu campo de visão. Estava perto o suficiente para que Chuck sentisse o cheiro de cerveja e cigarro impregnado nas roupas dele. O silêncio se estendeu entre os dois, até que a voz soou. Tá perdido, velhote. Chuck pousou a xícara e virou a cabeça apenas o bastante para lançar um olhar ao homem. Ele era alto, de ombros largos e com a cintura grossa, o tipo de corpo que já fora força bruta, mas havia se amolecido com anos de vitórias fáceis e muita bebida. A jaqueta de couro trazia um emblema desbotado nas costas, o logotipo de uma banda já extinta. O roqueiro sorriu, mas não havia humor algum em seu rosto. Estava apenas testando os limites, vendo até onde podia ir. Chuck sustentou o olhar por um instante, e depois voltou-se para o café. Não, a resposta foi simples, indiferente. E isso bastou para colocar tudo em movimento. Um segundo homem juntou-se ao primeiro. A aproximação ainda mais ousada. Era mais magro, mais jovem, mas o olhar carregava a mesma diversão arrogante. Encostou-se no balcão ao lado de Chuck, perto demais para ser por acaso. É mesmo? Disse o mais novo, o sorriso se alargando. Tá vendo? A questão é que esse lugar não é muito para... Ele parou, escolhendo as palavras, olhando Chuck de cima a baixo de forma lenta e deliberada. Chuck não precisava ouvir o fim da frase para saber como terminaria.
O roqueiro jovem ainda sorria quando uma voz vinda do canto do bar cortou o ambiente como uma lâmina. Já chega. O tom foi casual, mas havia um peso, uma certeza final. Os dois hesitaram. Então se afastaram. Chuck virou-se ligeiramente, finalmente tendo uma visão clara do homem que havia falado. Ray Thunder Miller. Mesmo sentado, Ray era uma figura imponente. Tinha aquela presença que exigia atenção. Os longos cabelos grisalhos estavam presos em um rabo de cavalo solto, a barba espessa, mas bem cuidada. Usava uma jaqueta de couro preta, gasta pelos anos, com as mangas arregaçadas revelando antebraços cobertos de tatuagens. Ao contrário dos outros, Ray não parecia se divertir. Soltou um suspiro lento e então se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na mesa diante de si. Acho que nosso amigo aqui não quis causar mal nenhum. Seu olhar fixou-se em Chuck, penetrante, avaliador. Não é verdade, cowboy? Chuck não respondeu de imediato. Estudou o homem, notando os detalhes. A postura, o tom, a forma como os outros se submetiam a ele. O líder. Chuck conhecia bem esse tipo. Já tinha visto muitos iguais, homens que passavam a vida no topo, cujo poder vinha não apenas da força, mas da certeza de que ninguém ousava desafiá-los havia muito, muito tempo. Ele ergueu a xícara e tomou um gole. Sem intenção de causar mal, disse por fim. Ray assentiu lentamente, como se pesando as palavras. Depois, com um leve sorriso, voltou-se para os seus homens. Viram? O homem só está aqui pelo café. Soltou uma risada, balançando a cabeça. Não é engraçado. A tensão no ar deveria ter diminuído. Mas não diminuiu. Porque mesmo quando Ray se recostou na cadeira, mesmo quando fez sinal para o jovem se afastar, Chuck sabia o que vinha a seguir. Já tinha estado em muitas salas assim. Ray era do tipo que precisava ser o centro do universo, o que dava as ordens. E a presença de Chuck quebrava isso. Ele não tinha medo, e isso o tornava um problema. Ray não tinha terminado. Pegou sua cerveja, tomou um gole lento e a colocou de volta na mesa com um baque pesado. Mas sabe, disse, o tom mudando. É curioso. Você vê um homem como esse aqui, alguém que não pertence. E isso faz a gente pensar. Chuck ficou em silêncio. O sorriso de Ray se alargou. Faz a gente pensar por que ele acha que pode entrar num lugar desses e não mostrar respeito. A palavra respeito ficou suspensa no ar, carregada de significado. Um dos roqueiros atrás de Chuck soltou uma risada baixa. Chuck soltou o ar pelo nariz. Tinha-me esperado que aquilo não se transformasse em problema. Mas sempre se transformava, não é? Ele empurrou a xícara para a frente, batendo levemente no aro com os dedos. Sem olhar falou. Eu não começo encrenca. Houve uma pausa. Um lampejo de algo indecifrável cruzou o rosto de Ray. Lentamente, o sorriso se desfez, e sua mandíbula se contraiu. Então, com intenção deliberada, ele estendeu a mão e derrubou a xícara de café do balcão. A cerâmica se estilhaçou no chão. O silêncio tomou conta do bar. Chuck ficou olhando o café derramado por um longo momento. Depois ergueu o olhar. Ray sorriu. E agora, cowboy? O que você acha disso? Murmurou. Chuck não respondeu. Já sabia como aquilo ia terminar. Os cacos estavam espalhados pelo chão, o café infiltrando-se nas tábuas gastas, formando manchas escuras e irregulares. O ar no bar havia mudado. Já não era a bravata fácil de homens bebendo juntos, nem a curiosidade leve que seguira Chuck desde sua entrada. Agora só havia expectativa. Ray se recostou na cadeira, um sorriso puxando o canto dos lábios. Ele gostava desse momento. A pausa antes da escalada, a tensão crescendo até se transformar inevitavelmente em violência. À sua volta, os homens se moviam em seus assentos, sutis, mas reveladores. Mãos descansando casualmente nos cintos, ombros girando ligeiramente, pés se ajustando.
Preparavam-se do jeito que predadores fazem quando sentem fraqueza. Mas Chuck Norris não era fraco. Ele expirou devagar, como se ainda considerasse a situação. A verdade, porém, é que já havia tomado sua decisão. Ele já tinha visto aquilo acontecer centenas de vezes antes. Um grupo como aquele, alimentado pela própria arrogância, não o deixaria sair ileso. Ray havia garantido isso no momento em que derrubou o café. O homem queria ver o que ele faria. Queria saber se o estranho engoliria o insulto em silêncio ou se reagiria. Chuck não era de teatro. Apenas se inclinou para a frente, enfiou a mão no bolso e tirou algumas notas. Sem dizer nada, colocou o dinheiro no balcão. Um reconhecimento silencioso pelo café que não chegara a terminar. Por um instante fugaz, pareceu que ele simplesmente se levantaria e iria embora. A ideia de ser negado uma briga, de ser ignorado, fez um dos mais jovens rir baixinho. Um som agudo e zombeteiro. Isso foi o bastante. Um banco arrastou no chão e uma sombra surgiu no canto da visão de Chuck. Um homem grande e pesado avançava do lado esquerdo, o primeiro a testar as águas. Não foi um ataque direto. Não era tão imprudente. Em vez disso, empurrou forte o ombro de Chuck, como se o desafiasse a reagir. Chuck não se moveu. O jovem, encorajado pela falta de resposta, riu. "Parece que o velhote tem juízo", murmurou. Então veio o segundo empurrão. Mais forte. Foi um erro. A mão de Chuck disparou, os dedos se fechando em torno do punho do homem com uma pressão de ferro. Não houve hesitação. Nenhum movimento desperdiçado. Com um simples giro, ele torceu o braço do roqueiro para dentro, forçando-o a cambalear para frente. O joelho de Chuck subiu, acertando em cheio as costelas do homem, arrancando-lhe o ar antes mesmo que pudesse entender o que acontecia. No instante seguinte, Chuck o soltou, e ele desabou no chão, arfando por ar. O bar ficou em silêncio por um batimento de coração. Ninguém se mexeu. Então, o caos explodiu. O segundo veio rápido. Um soco mirando a cabeça de Chuck, mas Chuck abaixou, desviou de lado e acertou um golpe de cotovelo sob o maxilar do homem. O impacto o lançou para trás, o corpo se chocando contra uma mesa vazia, garrafas de cerveja voando. Outro avançou com um taco de sinuca quebrado nas mãos, tentando usá-lo como arma. Chuck agarrou seu pulso, torceu bruscamente e o improvisado bastão caiu no chão. No mesmo movimento, socou o estômago do homem e o lançou ao chão com um empurrão bem direcionado. O bar agora era puro movimento. Os poucos clientes inocentes correram para longe. Mesas e cadeiras foram derrubadas no tumulto. Uma parte distante da mente de Chuck registrou o barman se abaixando atrás do balcão, com sabedoria, tirando-se da cena. 2 roqueiros vieram juntos, achando que o número lhes daria vantagem. O primeiro lançou um soco selvagem, mas Chuck desviou, segurou seu braço no meio do golpe e socou-lhe as costelas expostas. O segundo mal teve tempo de reagir antes que a bota de Chuck acertasse seu joelho, derrubando-o no chão com um grito agudo de dor. Tudo terminou em segundos. Corpos jaziam pelo chão, gemendo, alguns agarrados às costelas, outros rolando de costas em busca de ar. A luta inteira não durara mais que alguns batimentos, mas o resultado era inegável. Os roqueiros estavam derrotados. E ainda assim, Chuck sabia que não havia acabado, porque Ray não se movera. O líder permanecia sentado, observando a expressão ilegível. Não havia intervindo, não tentara se juntar à luta, deixar os homens atacarem primeiro. Deixara-os testar o estranho. Deixara-os perder. Agora, finalmente, inclinou-se para a frente, apoiando os braços sobre a mesa. Chuck voltou o olhar para ele, esperando. Ray soltou um suspiro lento e balançou a cabeça. "Bem", murmurou. "Parece que temos aqui um durão de verdade." Chuck não disse nada. Ray Day se endireitou, girando os ombros enquanto se levantava. Diferente de seus homens, não havia hesitação em seus movimentos. Nenhum sinal de nervosismo ou incerteza. Era mais alto que Chuck, mais largo, um homem que passara a vida em brigas e saíra vencedor na maioria delas. E ao contrário dos outros,
Não avançava às cegas. Abaixou-se, pegou uma cadeira, girou-a casualmente e a colocou ereta de novo. Então, com o mesmo sorriso perturbador, estalou os dedos e deu um passo à frente. Vamos ver o quanto você é durão de verdade. A verdadeira luta estava prestes a começar. Ray Thunder Miller permaneceu imóvel por um longo momento, rolando os ombros como se aquecesse o corpo para o que estava por vir. Não tinha pressa. Ao contrário de seus homens, que haviam avançado sem pensar e caíram rápido, Ray sabia como ler um oponente. E ele vinha observando. Chuck Norris observava de perto. O jeito como o estranho havia se movido, a maneira como lidara com cada ataque com precisão, sem desperdício de movimento, sem hesitação. Isso dizia a Ray tudo o que precisava saber. Aquele não era um homem comum de passagem, não era um viajante perdido ou uma vítima desavisada que entrara no bar errado na hora errada. Não. Aquele era alguém diferente, alguém perigoso. E Ray queria testá-lo. O silêncio no bar se estendeu, denso e pesado. Os únicos sons eram os gemidos abafados dos roqueiros espalhados pelo chão, tentando recuperar o fôlego após a surra rápida e eficiente que tinham levado. Os poucos clientes restantes, caminhoneiros e locais que sabiamente haviam ficado fora da briga, observavam de olhos arregalados, copos esquecidos, as costas coladas contra as paredes, com medo de se mover e chamar a atenção. Chuck não fez o primeiro movimento. Permaneceu exatamente onde estava. Calmo, firme, a respiração estável. Já havia vivido situações assim. Sabia o que vinha a seguir. Ray flexionou os dedos uma vez, depois deu um passo lento à frente. Suas botas soaram pesadas contra o piso de madeira, um ritmo medido, deliberado, calculado. Seus olhos nunca deixaram os de Chuck e, por um momento, pareceu que ele fosse falar. Mas, sem aviso, a atacou. Movia-se mais rápido do que um homem de seu tamanho deveria. O punho cortou o ar em um arco poderoso, mirando diretamente o queixo de Chuck. Mas ele já havia previsto isso. Inclinou a cabeça levemente, deixando o soco passar a centímetros, o ar ao lado de seu rosto deslocado pela força do golpe. O próprio impulso de Ray o projetou para a frente, e Chuck aproveitou aquela fração de segundo para contra-atacar. Empurrou a palma da mão contra o peito do adversário, com força suficiente para fazê-lo cambalear um passo para trás. Não foi o bastante para derrubá-lo. Ainda não, mas foi um recado, um aviso. O sorriso de Ray voltou. Tá certo, murmurou entre dentes. Então avançou. A luta explodiu em movimento. Ray golpeou novamente. E desta vez Chuck bloqueou, segurando o pulso dele em um aperto de ferro. Torceu, aplicando pressão na articulação. Mas Ray era forte, mais forte do que os outros haviam sido. Rompeu o controle, usando pura força bruta, e imediatamente ergueu o joelho em direção às costelas de Chuck. Ele girou o corpo no último instante, absorvendo parte do impacto, mas reduzindo os danos. A dor latejou em seu lado, mas ele a ignorou. Dor não era novidade. Ray manteve a pressão. Lançou outro soco, depois mais um. Os golpes eram pesados, implacáveis, cada um carregado de força bruta. Chuck desviava, se movia de lado, defendia quando podia, mas o homem era agressivo, inabalável. Diferente dos outros, Ray não dependia de intimidação. Lutava como alguém que havia passado a vida distribuindo e recebendo golpes. Uma garrafa se estilhaçou em algum lugar atrás deles. Alguém gritou. O barman berrava para levarem a briga para fora. Mas sua voz era distante, irrelevante. Ray fingiu pela esquerda e depois tentou um gancho nas costelas. Chuck bloqueou com o antebraço e respondeu avançando, socando o estômago do homem com força suficiente para fazê-lo grunhir. Ray cambaleou um instante, mas apenas por isso. Passou o dorso da mão na boca e sorriu. Nada mal, admitiu. Então se abaixou, agarrou um banco de bar e o girou no ar. O assento de madeira cortou o espaço mirando diretamente a cabeça de Chuck. Ele se abaixou a tempo, o golpe passando por cima. Mas Ray não parou.
Ajustou o aperto no banco e o trouxe para baixo em um golpe brutal, vertical. Chuck não teve escolha senão recuar. O banco esmagou o chão onde ele estivera um segundo antes, espalhando lascas por todos os lados. Ray atirou o banco quebrado de lado. Vamos lá, provocou. Pensei que você fosse durão. Chuck não respondeu. Em vez disso, se moveu. Avançou de repente, fechando a distância em um piscar de olhos. Seu pé disparou, acertando o joelho de Ray. O grandalhão soltou um grunhido áspero quando a perna cedeu. E naquele instante de fraqueza, Chuck atacou de novo. Um soco nas costelas, outro no queixo. Ray cambaleou, mas não caiu. Soltou um rosnado baixo, sacudindo a cabeça como se tentasse clarear a mente, e então, com fúria renovada, avançou. Agarrou Chuck e o empurrou contra o balcão com todo o peso do corpo. As garrafas atrás tilintaram nas prateleiras. Chuck sentiu a madeira pressionando suas costas, mas não deixou que a posição o desfavorecesse. Levantou o cotovelo e golpeou com força a nuca de Ray. 1, 2 vezes. O aperto afrouxou o suficiente para que Chuck se soltasse. Girou o corpo, agarrou o colarinho da jaqueta de couro e, com um giro seco dos quadris, lançou o homem por cima do balcão. Ray caiu com um baque pesado, derrubando garrafas e copos ao rolar de lado. O barman praguejou alto, mas nenhum dos dois deu importância. Chuck recuou um passo, respirando de forma calma, a postura ainda firme, inabalável. Já conhecia lutas como essa. Nunca estavam acabadas até que o outro homem ficasse no chão. E Ray não ficava. O grandalhão gemeu, apoiou-se e, por um momento, ficou apenas de pé, o peito subindo e descendo em respirações pesadas. Lentamente, levantou os olhos para Chuck. O sorriso havia sumido. Você devia ter terminado o café, murmurou balançando a cabeça. Então sua mão disparou para o cinto, uma faca. O brilho da lâmina na penumbra do bar foi tudo o que Chuck precisou ver. Ray acabara de cometer o erro final. Ele não hesitou. Moveu-se antes que o adversário pudesse erguer a arma, fechando a distância em um único passo. Sua mão agarrou o pulso de Ray. Torceu com força, desviando a lâmina. Ray grunhiu de frustração, mas era lento demais para impedir o que veio a seguir. Um golpe seco e preciso na garganta. Não o bastante para esmagar, mas suficiente para atordoar. Ray sufocou, o corpo travando, e nesse instante Chuck varreu suas pernas. O homem tombou pesado, as costas batendo contra o assoalho. A faca escapou da mão, rodopiando inútil até parar do outro lado. Pela primeira vez desde o início da briga, Ray não se levantou. Ficou apenas deitado, olhando o teto, a respiração curta e irregular. O bar estava em silêncio. Os outros roqueiros, os poucos ainda conscientes, olhavam entre o líder caído e Chuck. Os rostos um misto de choque e descrença. Chuck deu um passo para trás, a expressão inescrutável. Então, sem dizer nada, voltou-se para o balcão, pegou as notas que havia deixado antes e as colocou de novo. Traz outra xícara, disse ao barman. Sentou-se como se nada tivesse acontecido. O ar estava pesado com o cheiro acre de álcool derramado e a fumaça persistente de cigarro. O silêncio parecia antinatural, quebrado apenas pelos gemidos ocasionais dos roqueiros estendidos no chão. Ray Thunder Miller jazia caído, o peito arfando, o corpo dolorido pela surra que acabara de sofrer. Mas a ferida mais profunda não estava nos hematomas que se espalhavam pelas costelas, era no orgulho. Durante anos, ele reinara em lugares como aquele, entrando em bares, tomando espaço, exigindo respeito apenas pelo medo. Todos conheciam seu nome, sua reputação. Poucos tinham ousado desafiá-lo. Menos ainda haviam conseguido vencê-lo. E agora, ali, estava ele, ofegante, encarando o teto, o corpo pesado sob o peso da derrota. E o homem que o derrotara estava sentado calmamente ao balcão, como se nada tivesse acontecido. Chuck Norris não zombara. Não provocara. Apenas fizera o que precisava ser feito. E isso, mais do que qualquer outra coisa,
Era o que fazia o sangue de Ray ferver. O sorriso habitual desaparecera, substituído por algo mais duro, algo mais sombrio. Ele me havia subestimado aquele homem. Lera-o completamente errado. Chuck não era apenas um forasteiro que entrara no lugar errado. Ele era outra coisa. Algo Ray não compreendia totalmente. Flexionou os dedos contra o chão, testando os membros, sentindo a dor surda irradiar pelos músculos. Poderia ter acabado ali, poderia ter admitido a derrota. Mas homens como Ray não desistiam. Não aceitavam perdas. Eles tomavam suas vitórias, custasse o que custasse. Com uma respiração lenta e medida, virou-se de lado e se ergueu. O movimento foi deliberado, cuidadoso, mas não hesitante. Estava ferido, mas não acabado. Chuck não se virou para olhar. Apenas ergueu a xícara, a nova, que o barman havia colocado diante dele, e tomou um gole. Ray se endireitou, alcançando sua altura total, cambaleando só de leve. Flexionava os punhos, cerrava o maxilar, a mente correndo. Tinha força, mas sua força não bastava. Tinha experiência, mas Chuck tinha mais. Restava apenas uma última jogada. Seus dedos se moveram em direção ao cinto. O barman, ainda congelado atrás do balcão, foi o primeiro a ver. Abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. O brilho da faca captou a pouca luz do bar. A pegada de Ray era firme, experiente. Não era o tipo que hesitava com uma arma na mão. Já a usara antes. E usaria de novo. Chuck pousou a xícara, cada gesto tão lento e controlado quanto desde que entrara. Não parecia surpreso. Parecia apenas desapontado. Ray avançou. A lâmina cortou o ar, um arco frio de aço mirando o lado de Chuck. Um golpe pensado para terminar tudo rápido, virar a maré em um instante. Mas Chuck já estava em movimento. Desviou apenas o suficiente, o corpo fluindo com a precisão de um homem que passara a vida inteira sabendo exatamente como reagir ao perigo. A mão disparou, fechando-se no pulso de Ray, antes que a lâmina pudesse ser redirecionada. Torção seca, controlada mas implacável, forçou o braço em sentido errado. A faca caiu, tilintando no chão. Ray mal teve tempo de perceber a perda da arma antes que Chuck atacasse. Um golpe seco e preciso na garganta. Não o bastante para esmagar, mas suficiente para paralisar de dor. Ray cambaleou, sufocando, o equilíbrio falhando. Chuck não lhe deu chance de se recuperar. Avançou um passo. Um soco forte nas costelas. Outro no queixo. Cada golpe aterrissou com exatidão, cada um entregue com força controlada. Chuck não desperdiçava movimentos. Não dava golpes cegos. Tudo tinha propósito. Tudo era medido. O corpo de Ray o traiu. As pernas cederam, a visão escureceu, a respiração vinha em arquejos doloridos. Sua mente gritava para lutar, levantar, fazer algo, qualquer coisa. Mas o corpo se recusava. As costas bateram no chão de Noé, o impacto reverberando pela coluna. Ele fitou o teto, os membros pesados, o peito ardendo. Estava acabado. E desta vez, ele sabia. Chuck recuou, soltando um suspiro discreto. Sua postura continuava firme, a mesma de sempre. A luta durara segundos, mas isso bastara. Os outros roqueiros, os ainda conscientes, estavam em silêncio. Nenhum se movia, a bravata se fora. As risadas tinham morrido. Haviam visto o líder cair 2 vezes, e sabiam, assim como Ray sabia, que dali não havia volta. Chuck voltou o olhar para o barman. "O café é bom", disse simplesmente. O barman hesitou. Depois fez um leve aceno. Ainda agarrava o balcão como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Chuck enfiou a mão no bolso, tirou mais algumas notas e as colocou ao lado da xícara. Pelos estragos. Sem mais nada a dizer, virou-se e caminhou até a porta. As tábuas rangeram sob suas botas, o som alto demais no silêncio sepulcral que caíra sobre o bar.
Empurrou a porta, saindo para o ar fresco da noite, carregado com o cheiro de chuva. Atrás dele, dentro do bar, Ray ainda estava imóvel no chão. E pela primeira vez na vida, não tinha nada a dizer. O ar noturno era nítido, trazendo o perfume distante da tempestade prestes a cair. O trovão ribombava ao longe, e o vento parecia carregado de energia invisível. Chuck Norris pisou na varanda de madeira gasta do Big Al's Roadhouse. Suas botas ecoaram ocas nas tábuas. A porta se fechou atrás dele com um rangido lento, selando o caos do bar como a última nota de uma canção que chegara ao fim. O estacionamento estava quieto. O letreiro de neon zumbia suavemente, seu brilho vermelho lançando sombras longas sobre o cascalho. As motos espalhadas e os caminhões surrados permaneciam imóveis, alheios à destruição lá dentro. Um único poste de luz piscava na beira do terreno, iluminando fracamente o contorno da caminhonete de Chuck, parada exatamente onde ele a havia deixado. Por um momento, ele ficou ali, respirando a noite, o pulso estável. A luta terminara exatamente como sabia que terminaria. Nunca fora uma questão de quem sairia dali andando, apenas de quanto tempo levaria. Ele soltou o ar devagar e desceu os degraus, o passo tranquilo. Atrás dele, dentro do bar, restava apenas o estrago. Ray Thunder Miller não se movera. Continuava no chão, o corpo pesado de exaustão, a respiração lenta e arrastada. Ao redor dele, os outros roqueiros estavam paralisados, os olhos indo do líder caído até a porta por onde Chuck havia saído. Nenhum deles falou. Nenhum deles tentou detê-lo. O barman, que passara todo o tempo agarrado ao balcão como se fosse a única coisa mantendo-o de pé, finalmente soltou o ar. Passou a mão pelo rosto, depois se virou para o caos atrás de si. Mesas viradas, vidros estilhaçados, móveis quebrados. Parecia que um tornado havia passado por ali. Com um suspiro cansado, estendeu a mão para o telefone. Do lado de fora, Chuck chegou até sua caminhonete. Puxou a porta, entrou e o banco de couro gasto rangeu levemente sob seu peso. As chaves ainda estavam na ignição, exatamente como as deixara. Girou-as e o motor ganhou vida com um ronco baixo e familiar. A estrada se estendia à frente, vazia e escura, um caminho levando ao desconhecido. Não tinha destino em mente, nem cronograma a seguir. Já aprendera, fazia tempo, que a vida sempre o levava exatamente aonde precisava estar, exatamente quando precisava estar. Enquanto engatava a marcha, um movimento na porta do bar chamou sua atenção. Ray finalmente havia se erguido. Estava em pé no batente, a postura trêmula, a expressão indecifrável. A luz vermelha do néon acima lançava sombras profundas sobre seu rosto, fazendo-o parecer mais velho, mais desgastado. Por um longo momento, os dois apenas se olharam. Não havia raiva nos olhos de Ray agora. Nem bravata, nem desafio. Apenas compreensão. Ray fez um leve aceno, quase imperceptível. Chuck retribuiu. Então, engatou a caminhonete, pressionou o acelerador e partiu. O cascalho estalava sob os pneus, enquanto deixava o bar para trás. O letreiro de néon encolhendo à distância, a tempestade ainda se formando no céu. A estrada o recebia mais uma vez, estendendo-se diante dele, infinita e à espera. E como sempre, Chuck Norris continuou seguindo em frente. Se gostou desta história, inscreva-se para mais aventuras cheias de ação. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar sua opinião nos comentários. Confira nossos outros vídeos para mais conteúdos emocionantes. Até a próxima!